que bom vê-lo, que bom vê-la. É sempre com muita satisfação que a gente começa mais um novo programa desta série, criada pelo meu amigo Manuel Barenboim, um grande produtor de discos e outras coisas mais que todo mundo conhece, mas ele tem convidados que vão se sucedendo sempre com uma surpresa muito agradável. Então, hoje, excepcionalmente, é um dia que meu coração está um pouco mais feliz do que nos outros dias, não porque eu goste mais ou menos, mas porque as evocações que a pessoa que ele convidou hoje me trazem só de lembrar de coisas que eu fiz no passado, no meu trabalho e tal, já me deixam com o coração assim transbordando de alegria. Pode não parecer, porque a cara é feia mesmo, não tem jeito, mas em contrapartida, hoje nós vamos saber exatamente o que é que vai acontecer aqui. Meu amigo Manuel, por favor. Alô, Luiz. Alô a todos aqueles que gostam, que curtem a música do Brasil. O Luiz começou falando de uma pessoa que, para descrevê-la, eu preciso de uma longa página, tá? Desde que ela é musicista, de que ela é cantora, obviamente, de que ela é compositora, de que ela no palco faz o palco brilhar, não é ela que brilha o palco é que brilha em torno dela. Né? Então, é toda uma história. Ela é atriz, tá? É difícil. É uma mãe que eu conheço muito legal, é uma avó que eu, infelizmente, não tive a chance de conviver, porque saí do Brasil quando ela se tornou avó, e é internacional, sabe? Difícil. E são 3 nomes. Fafá de Belém. Oi, meus amores, deixa eu me centralizar aqui. Bom, Luiz, há quanto tempo a gente se conhece, né? Nem vamos falar. Haja rádios e shows de rádio. Eu dei uma fuçada aqui no meu arquivo, eu achei 2 fotos. Cadê? Uma delas, daquela que já estava esmaecida, mas eu consegui recuperar. Cadê? Daqui a pouquinho eu mostro para a gente matar a saudade. Quer ver já? Quero. Olha aqui. Olha só, rapaz! Olha que prova de amor, querida. Olha lá. Isso é 1986, 7, por aí. 83. Aham. Isso é Rádio Cidade? Bom, muita saudade, muias coisas boas fizemos juntos e eu fico muito feliz de revê-la depois de tanto tempo com uma cara tão boa. Eu também. E o Barenboim, além de é um produtor maravilhoso, mas ele é a cultura, ele tem o registro da música brasileira. E não é de hoje. E esse registro é um HD que ele aperta e tudo vem. Quando minha... Tem uma cultura musical... Romano. Quando Mariana resolveu fazer um show, depois que ela fez um programa chamado Fama, e ela veio falar comigo, mãe, pensei em fazer um show. Eu falei, olha, querido, procura pela parte do teu pai. Porque da parte do Raul tem a Carminha, então acho que se você vier pelo caminho do músico, né, você vai falar com um público que pode somar-se ao meu, mas é um público que às vezes nem sabe dessa história sua, neta de Carminha Mascarenhas, neta de Raul Mascarenhas, filha de Raulzinho Mascarenhas. E aí ela começou a pensar uma série de músicas, de repertório, e aí apareceu quem? Manuel Barenboim, com a sua cultura fabulosa, além da cultura dele, de tudo do mundo e tal, a cultura musical, e desenharam um projeto absolutamente lindo, baseado em afetos, memórias e uma transversalidade da música brasileira desde os anos 40 até os anos 2000. Então, isso é bem. Muito obrigado. Agora, ele foi embora, ele está em Israel, abandonou a gente, mas estaremos sempre aqui. Não abandonei, tanto que estou aqui. A distância é aquela velha história, né? Longe dos olhos e perto do coração. Graças a Deus. Sabe, estou aqui, graças a Deus, podendo, e graças ao Luiz, que
começou essa ideia da gente fazer essa gravação, de que, para mim, é muito importante, só para dizer uma coisa que eu digo para todos que vêm participar com a gente aqui na nossa sala de bate-papo. Tá? É muito importante a gente preservar a memória. O que a gente puder falar, o que a gente puder contar de histórias que todos nós passamos, é muito importante, porque em uma hora nós todos vamos embora. E aí a história voou também. Então, a gente precisa, e esse é o nosso conceito, você vir aqui com a gente e falar. É você que vai falar. Ninguém, aqui não é pergunta e resposta. Então, me conte. Vocês querem que eu fale sobre o quê? Olha que eu tenho assunto, hein? Você abre o portão que a boiada passa, vai em frente. Começa pela tua infância, se você quiser, começa pelo Rio de Janeiro, por onde você quiser. Bom, a música entrou na minha vida muito cedo. Minha casa era uma casa de músicas, e música, discussão política e boa mesa. Minha tia cantava na rádio. Então, como toda cidade pequena, né? Hoje Belém é uma cidade gigantesca, mas não se compara a São Paulo, as pessoas se reúnem em torno do afeto, né? Àquela altura, graças a Deus, não havia essa coisa de encontrar por objetivo de um job ou o que seja. Era impensável isso. E na minha casa passava... Papai adorava a gente, mamãe adorava a gente, aparecia sempre no violão, e como toda cidade fora do eixo Rio-São Paulo, ou talvez no Rio-São Paulo nos anos 40 ou 60, enfim, você saia para Recife, vai para Belém, você vai para Salvador, aparece, junta 4... Desculpa, que estava um frio danado aqui em São Paulo. Junta 4, aparece um violão. E aí todo mundo canta. E foi assim que eu aprendi, que eu comecei a cantar junto com a roda de cada minha casa, de violões e de cantoria. Depois fui para o Rio, depois voltei para Belém. E finalmente eu volto já cantando profissionalmente na Bahia. A convite de Roberto Santana, um grande produtor. Grande. Uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida. E uma vez, Roberto me disse o seguinte, por causa de uma conversa X que a gente tinha tido, e me apresentaram uma proposta, eu tinha 17 anos, sei lá. Se hoje ainda tenho alguma ingenuidade em relação ao mercado, você imagina aos 17 anos. E eu achei maravilhoso que me apresentaram. Um outro empresário, eu não sabia o que era esse negócio de empresário, TV, nada. Aí eu liguei para o Roberto, falei, Roberto, foi almoçar com fulano? E ele disse, mas como você vai almoçar com fulano? Ué, não posso? Ele falou, não. Por quê? Porque esse cara vai querer te roubar de mim. Eu falei, imagina, Roberto. Mas ele falou um negócio legal, que era de fazer um disco assim. Ele, estou indo para sua casa. E ele chegou em casa muito chateado, eu não sabia por quê, é uma menina, né? Ele disse, você achou boa essa ideia? Eu falei, achei. Ele falou, claro, porque os artistas dele estão apavorados com a sua chegada. E ele também. Então, ele quer te transformar numa cover. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele disse, uma crooner. Eu falei, mas o que é isso? Uma cantora de baile. Eu olhei e falei, mas eu nunca cantei em baile. E aí ele me explicou uma série de coisas que naquela altura eu não conseguia entender que fosse possível, depois com o tempo a gente entende que é. E ele disse, é muito fácil, ele te tira do mercado, você vende uma quantidade enorme de discos e não faz o próximo. Se você quer isso, não tem problema nenhum, eu saio daqui agora. Mas você precisa saber o que você quer na vida, se é um sucesso ou uma carreira. E eu perguntei, mas não é a mesma coisa? O que é? Ele disse, não, sucesso, você faz tudo o que te pedem, cede a tudo, aceita qualquer comando e
pode ter ou não um outro sucesso. Uma carreira, você sofre, você enfim, é colocado na geladeira, tirado da geladeira, cada vez se posiciona, vai na contramão se o seu coração mandar, não baixa a cabeça, você vai ter muitas portas batidas na sua cara de pessoas que gostariam de te dominar, mas eu conheço a tua natureza. Mas daqui a 45 anos, 50 anos, quando você olhar para trás, você vai ter orgulho do que você construiu. E aí eu falei, eu quero esse negócio aí, porque ninguém manda em mim. E aí hoje, com quase 50 anos de carreira, essa frase é uma frase que marcou a minha vida, né? Eu sou absolutamente improvável. Eu não faço para agradar. Eu estava acabando de conversar isso aqui agora, sobre fazer fotografia com amigos para abrir uma porta para você às custas de uma pessoa, entendeu? Não é da nossa geração. Então, os amigos são amigos, essa coisa de escancarar a vida demais, nunca escancarei. Não faço parte de nenhuma turma. Se eu fizesse parte de alguma turma, era a turma dos músicos. Os músicos são meus grandes amigos a vida toda. No meio da música, eu tenho um grande amigo, que é Milton Nascimento, que eu conheci aos 13 anos de idade. Tenho outros queridos amigos tal, mas eu tenho um giro de amigos muito plural. Pessoas ligadas ao meio, não ligadas ao meio. A minha vida é muito comum e eu sempre olho a minha profissão como uma profissão. E que ela tem que me dar muita alegria para eu estar inteira nela. E aí eu olho para trás e fico muito feliz. Então, o Roberto foi e é muito importante na minha vida, porque ele me deu esse alicerce quando eu ia fazer 18 anos. Realmente, a gente leva a portada na cara, as pessoas viram as costas para você, escolhem outras pessoas para fazer alguns projetos, te deixam de lado, porque, sabe como é que é? Isso já ouvi muito na minha vida. Mas eu entendo que Deus só dá para a gente o caminho que Ele traçou. Eu, quando era mais jovem, ficava muito indignada quando via pessoas com muito menos estrada e tal, serem conduzidas ao pódio por pessoas que lá atrás eu puxei para o meu pódio. Porque acho que a vida da gente, principalmente a vida do artista, é essa, né? Mas hoje eu olho tudo como uma decorrência da vida e que aquilo não estava nos planos de Deus para mim. Nessa pandemia, 3 coisas me mantiveram em pé, feliz, fazendo meu trabalho. A alegria, a fé e a esperança. E fico muito feliz com quase 46 anos de carreira, 46 anos de carreira, que fiz agora em maio, estar numa atividade tão grande, tão forte, rompendo com uma série de coisas, junto com um grupo de pessoas muito jovens, que eu parei para aprender, parei para brigar, parei para gritar, mas eles também brigaram comigo, também aprenderam comigo, e a gente está nessa caminhada. Então, eu entendo que a nossa vida ela é muito sutil. A caminhada de uma carreira é muito sutil. E se você abrir mão uma vez do que você acredita, passa-se uma recorrência. Então, quando olham para mim, porque aquela época, aquela gravadora lhe obrigou a gravar o brega, nunca ninguém me obrigou a nada. Eu ouvi, me emocionei e disse à gravadora, eu vou fazer um disco agora com compositores da rádio AM. Você é uma diva? Eu falei, eu não. Sou uma cantora. Isso me emociona. Aí fui crucificada. Eu costumo dizer que me jogaram numa roda daquela do atirador de faca, com o atirador de faca amarrado, cego, e eu tendo que dar um pulo para lá e para cá. Mas eu acreditava naquilo. Quando eu chamei Lincoln Olivetti para fazer meu primeiro disco de canções populares, me levaram para a masmorra, entendeu? Mas eu nunca abro mão do que eu acredito. Isso tem um custo, mas é um custo que eu gosto de pagar. Então eu chego agora e fico feliz. Fico feliz com a minha história, fico feliz com as minhas rupturas e me permito fazer o que eu quero. Então, nós estamos nesse 1 ano e meio. Nós abraçamos o repertório popular, desenhamos dentro do meu repertório
lives e tal. Mariana veio trabalhar comigo, o João também, que a gente tem patrocinador. Eu não peço dinheiro para as pessoas que estão assistindo, porque quando começou aquele negócio de fazer doação, eu falei, cara, as pessoas talvez daqui a pouco não tenham dinheiro para comprar pão, eu não vou pedir para elas nada. Então foi todo um desenho que nós fizemos. Hoje a gente tem ótimos patrocinadores, excelentes patrocinadores, que com isso eu consigo abraçar o meu núcleo duro, pessoas que trabalham comigo há 40, há 30 anos, que de repente não tinham o que fazer. Então, quando tinha o cachê cheio, né, nas primeiras lives, todo mundo recebia ok. Quando tinha, sei lá, quase a metade, todo mundo é para metade. E algumas coisas que o cachê era muito pouco, o empresário tirava os 10%, que eles não abrem mão, né? Aí veio os impostos. Quando eu olhava, eu digo assim, bicho, paga as pessoas e a gente faz um jantar com troco. Porque, de uma forma ou de outra, a gente que está na cabeça do cartaz, a gente consegue se virar. Mas o iluminador, o cabo-man, o produtor, a maquiadora, o músico, o engenheiro de som, essas pessoas estão buscando a sobrevivência. E foi assim que a gente foi fazendo, e foi lindo. Quando chegou no Natal, nós vamos fazer live de Natal, eu falei, eu quero fazer uma live de Natal, mas não precisa correr atrás de patrocinadores, nada disso. A gente sim abre um QR Code para o padre Júlio Lancelotti, para a gente comemorar e agradecer a Deus pelo ano que nós tivemos. E foi lindo, foi lindo. E a minha vida, cada vez, ela é mais leve, entendeu? E essa pandemia me ensinou muito sobre o outro. Que eu digo que quem não aprendeu isso na pandemia tem que voltar para o final da fila. As pessoas que continuam ostentando o que tem, o que não tem, arrotando grosserias e humilhações e negacionismo, né? Essas pessoas têm que reaprender a vida. Tem que voltar para o final da fila. Talvez não aprendam, mas eu não quero elas na minha turma. Deixa eu interromper um pouquinho só você para dizer duas coisas. Três agora, na realidade. A primeira é que, quando eu fiz aquela pequena listinha para te apresentar, eu esqueci de dizer duas coisas. A primeira, a alegria que a Fafá tem direto com esse seu gargalhar, sabe? Isso aqui ela entra no lugar, ela transmite uma alegria que não tem tamanho. Eu sou testemunha disso. Na primeira vez que ela entrou na Rede Record, o Márcio Antonucci, falecido, que nos faz falta aqui, o Márcio avisou, olha, a Fafá vem aí, precisa fazer uma música com ela, não sei o que. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí, pelo corredor, eu venho ouvindo cantar a música dos Beatles, Estou Guardando. O que há de bom em mim. Porque, cara, eu era criança, eu fui tiete dos VIPs. Eu fui, o primeiro show deles em Belém, que era uma loucura, eu consegui chegar na boca do engradado, daquele gradeamento, do gradeamento. E aí, depois, de repente, eu conheço o Márcio Antonucci. Pelo amor de Deus, é muito generoso comigo. Foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, coisas que eu não sabia por detrás das câmeras, e ele me ensinou muito. A outra coisa, além dessa alegria, é o coração, é o humano que a Fafá é, o ser humano que ela é. Sabe? Isso tudo que ela falou agora, sabe, é uma coisa muito... Sabe, é fora do comum. Você não encontra todas as pessoas por aí, você não encontra todo mundo com esse coração, com esse jeito de se entregar, de deixar, daquilo que é meu, o que não é meu, sabe? E, Fafá, na hora que você está falando, me lembrou, quando você começou a falar das pessoas snob, não sei o quê, me lembrou uma frase que eu li da filha do dono do Santander, que é: meu pai, com todo o dinheiro que nós temos,
ele morreu sozinho num quarto. Sem poder comprar o que era a única coisa que não estava à venda que salvaria ele, que era o ar. Sabe? É isso. Então, isso que você falou é muito importante. Isso aqui define você numa condição que, para mim, é... Manuel, você está saudade dos palcos? A gente tem saudade dos palcos, claro que tem. Mas o que eu tenho saudade mesmo é de fazer um almoço aqui em casa com meus amigos e a gente começar a tocar meio-dia e até as 2 da manhã, sem fotografar. Para dizer, gente, olha por essa gente aqui. E sem celular gravando. Não, e a gente, sabe, é o que eu sinto muita falta. Em Portugal já é possível fazer. Já fiz isso em agosto do ano passado, depois fechou. E eu fui agora lá, fiquei de quarentena, 14 dias em casa. Mas todo dia um amigo tocar um violão, fazer uma comida. E a minha vida é isso, eu gosto disso. Eu gosto disso. E, Fafá, nada é por acaso. Nada é por acaso. As coisas acontecem, obviamente, porque Deus escreveu desse jeito. A gente tem o livre-arbítrio, mas está escrito o caminho. Tá? Claro. E esse teu jeito de ser, esse teu interno, ele se reflete em tudo aquilo que você fez na tua carreira. Graças a Deus. Nada foi por acaso, Fafá. Nada. É. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu, porque você tinha que chegar hoje e dizer tudo isso que você está dizendo. Não aqui com a gente. E trabalho muito, né, Manuel? Eu adoro trabalhar, não paro de trabalhar. Mas não tenho na lindo. Possibilidade. Isso é muito lindo. E eu vou completar uma coisa só para dizer que depois eu quero que ela continue falando, tá? Mas eu tenho uma lembrança das poucas coisas que nós tivemos a chance de fazermos juntos, né? A gente fez uma gravação que eu não estou conseguindo lembrar a música que a gente gravou, Fafá, que foi no estúdio do Queco Brandão. A gente gravou alguma coisa lá que eu não estou me lembrando, porque o Eu Te Amo, que para mim é uma das músicas da minha Eu Te Amo, mas teve uma outra música que eu vou lembrar, que era uma trilha de novela. Era uma trilha de novela também. Também. Então, nesse dia da trilha de novela, dessa gravação no estúdio do Queco Brandão, eu não vou esquecer. Ela terminou de pôr a voz, ok. Ela virou para o técnico assim, não mexa na minha voz por nada. Não bota efeito, pelo amor de Deus! Não era um efeito. Aqui era um processo que... As cantoras viravam assim, tá legal. Ok, o que não tiver, corrige, estou indo embora. Sabe, absurdo. Eu sou incorrigível. Absolutamente não. Não faz nada com a minha voz está perfeita. E estava perfeita mesmo. Não, um dia desse eu tinha feito, nós gravamos umas coisas e mandei, pedi fazer uma mixagem, e foi um rapaz muito novo fazer a mixagem. A mixagem da base estava fantástica. Quando entrou minha voz, eu falei, que é isso? Desculpa o tema, que porra é essa? O que esse cara fez na minha voz? Não, aí liga para ele. Aí eu falei, não, eu acho que liga para ele. Ah, não vou ligar. Oi, tudo bem? Ele falou, o que você achou? Uma porcaria. O que é que você... Não, mas aqui a base... Estou andando para a base. A base estava maravilhosa e você botou na melhor ainda. Agora, o que você fez com a minha voz? Não, é assim, porque tinha algumas notas, eu falei, notas que você nunca ouviu no repertório que você deve mixar, né, querido? As notas são aquelas. Aí eu fui... Ou seja, o cara pegou a minha interpretação, escolheu um instrumento qualquer, a banda era grande, deve ter pegado alguém que não tinha o preciosismo das notas de uma canção de Milton Nascimento, O Dia do Lobo, provavelmente nunca ouviu tanta nota numa frase só. Com e aí certeza. eu corrigi, eu falei, você corrigiu o quê? Você já ouviu alguma gravação minha? Já parou para ouvir o que você fez na minha voz? Botou compressor. Ah, mas claro o quê?
Aí o Fabinho falou, não, deixa eu falar com ele. Eu falei, não, bota a gravação original, sem nada. Aí botou e falei, o que você fez em cima disso? Você tem alguma coisa contra? Você fez alguma coisa? Manuel era desafinado do princípio ao fim. Porque ele ajeitou, talvez, para músicas lineares de 3 notas. Mas quando você vai para Raça, quando você vai para Filho da Bahia, quando você vai para Maria Maria, o cara afinou em 3 notas, era um negócio tão estranho. E aí as pessoas, às vezes, embarcam nessa e não corrigem. Eu corrijo tudo. Eu acompanho até a masterização. Eu vou atrás, porque a minha voz é meu patrimônio. Claro. Então, eu prefiro uma nota meia trave, que tenha emoção, do que uma nota perfeita, consertada no computador, e aí você ganha o troféu afinação do ano pelo computador. Estou fora. Eu assino embaixo disso que você falou, porque eu já tive discussão, assim, diz assim, pô, mas ela desafina, fala assim, agora conta para mim, te emocionou? Ah, me emocionou. Isso está preocupado com é o seguinte, eu acredito que essa cultura do não tem que ter afinação é um absurdo, porque o músico escreveu aquilo ali, tá? Mas uma nota que se esbarre pela força da emoção é fantástico. Agora, nem emoção e nem afinação fica complicado. E a gente está num mar. Aí um dia desse eu vi uma cantora mais nova dizendo o seguinte, não, esse negócio de cantar afinado é old school. Aí eu falei, esse negócio de cantar, o importante é a performance. Porra, então ela é cantora, né? Então a gente está vivendo um tempo muito estranho, onde verdades são ditas, embaladas numa caixa cor-de-rosa, para poder vender determinados produtos que viram os chamados chicletes. Sim. Tem chiclete bom e tem chiclete ruim, né? E aí eles criam em torno um discurso para credibilizar o que o momento ruim que está se vivendo. Muito ruim. Sabe, é difícil, é muito difícil. Muito ruim. É que as pessoas não têm, talvez, o que esteja faltando, Fafá, é uma coisa que eu aprendi na minha vida e aprendi vivendo e vendo. Sabe? Desde o princípio, para mim, na minha carreira, hoje são 62 anos, tá? Então, desse divulgador ali, eu tive a bênção de ter pessoas em volta de mim que me orientaram e me levaram. Claro, claro. Sabe? Sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Nada. Eu não vou nem citar o Walter Silva, Pica-Pau, que aprendi. Eu vou citar uma coisinha só de uma pessoa chamada Henrique Lobo. Não sei se você vai lembrar, o Luiz vai lembrar. O Henrique Lobo era um disc-jockey na Rádio Bandeirantes, tinha um programa chamado Variguedona da Noite, da meia-noite a 1h, e ele, durante a semana, apresentava divulgadores que traziam os discos novos das gravadoras. Então, ai de você, divulgador, se você traz um disco que ele ouve e fala assim, que bonito, muito bem, quem fez esse arranjo? E você não souber. Quem fez esse solo desse sax maravilhoso? Se você não souber. Eu não vou nem falar do autor. Estava falando sobre isso agora no café da manhã aqui em casa. Eu estou com 2 amigos, os 2 são bem mais novos do que eu, e aí fizemos o café da manhã para esperar vocês, queridos. Né? Um é o João, fala oi, João. E outro é o Ricardo. Ricardo foi buscar o carro dele. Hoje, você vai para umas plataformas e nos discos, o que seja, você não tem informação. Hoje não existe mais uma coisa fundamental para a sobrevivência das pessoas que criavam o sucesso junto com você, chamado direito conexo. Sim. E eu estava explicando para eles o que é o direito conexo e por que tem que ter. A propriedade intelectual, ela tem que ser respeitada porque aquele autor, aquele músico,
É o pensamento que faz com que você sonhe através de uma coisa que ele conseguiu fazer que é etérea, que não tem substância material. Então, quando o arranjador escreve uma frase e você cai sentado e chora, esse cara a vida inteira tem que receber por esse arranjo. Quando você tem uma gig de músicos que criam um arranjo de base, eles têm que receber o resto da vida por aquele arranjo. Por quê? Se 3 pessoas gravarem a mesma música, uma vender 1 milhão, outra vender 100 mil, outra vender 3 discos, é esse conjunto de pessoas que fez que esse arranjo, que essa cama atingisse o coração de 3 pessoas, ou de 1 milhão, ou de 100 mil. Isso não tem a ver com qualidade, atingir 1 milhão, atingir 3 pessoas, não. É apenas uma realidade. E por esse resultado comercial, essas pessoas, o resto da vida, tem que ser remuneradas. Ponto. Vai desde o diretor de clima, né? Aí passa o produtor, o arranjador, o arregimentador, cada um dos músicos. E aí, porque você tem a propriedade do autor, né? Mas tudo é processo criativo. E um dia deixa eu falar sobre isso num trabalho que eu fiz de música do Pará. E aí, quando veio o contrato com direito conexo, a pessoa que estava acordando falou: que é isso? Não. Os músicos têm que ser... Não. A gente paga para eles fixo. Não existe paga para eles fixo. Eles têm que receber o período deles e o resto da vida receber os direitos conexos do que ele criou ali. Aí, quando você fala isso, as pessoas não entendem direito, mas nós temos que voltar a defender isso, porque nós estamos com todo o nosso entorno passando fome, sem possibilidade, num país onde a cultura virou vilã, não temos apoiadores, não temos incentivo, no mundo não podemos nos apresentar, nós temos de alguma forma fazer, mas essas pessoas todas. Então tem que ter, sim, tem que ter a defesa do direito, o direito conexo, o direito do autor, o direito de todos que participaram daquilo. Com certeza, isso com certeza. Isso é uma coisa da qual estou totalmente do teu lado, você tem toda a razão, não existe por que não ter, sabe? Não existe por que há. Existe planilha, existem os nomes, existe tudo. É uma questão burocrática, é uma questão de... E hoje, muito mais fácil. Põe no computador e sai tudo ali já. Sabe? Não tem por que não fazer isso. Então, mas saiu da parte dos contratos, saiu da... e aí é complexo, é muito complexo. Mas sempre teremos Paris. Já dizia a nossa querida, recentemente... mudada para outro andar, Arthur Chechel, né? Infelizmente. Não, 2 pessoas que eu entrei no ar hoje porque são vocês. Ontem nós perdemos Sérgio Dantino. Sim, eu soube hoje da manhã. E eu trabalhei... É muito complexo. Eu tive a honra de me associar com o Sérgio Dantino antes de vir para Israel. Nos meus 2 últimos anos que eu fiquei no Brasil, antes de vir para Israel, a gente montou uma associação criativa, tá? Só que, infelizmente, alguns meses depois, ele teve aquele primeiro AVC. E aí foi uma... Enfim. Então, assim, os meus amigos estão morrendo de Covid ou de tristeza. E é muito grave. É muito grave. Eu entendo que nós temos que fazer sempre um pelotão de resistência, não é dura resistência, não. Lembrar, sabe, o que é música, ou lembrar a delicadeza que tem que se ter com pessoas que foram fundamentais. O Dantino amava tanto a arte que ele especializou-se no direito do ator.
Aí, enquanto cada vez que aquele seriado, aquela novela for repetida, a emissora tem que pagar o processo criativo daquele ator, o que não se falava. Então é isso, né? Eu acho que tem que ser criar uma consciência, mas eu acredito também que vem uma garotada nova, com muita sede de saber como se faz as coisas. Com certeza. E é fabuloso. E agora eu tive em Portugal durante 25 dias, em frente à minha casa tem uma praça. E do lado tem uma escola. Então, toda quinta-feira, eles descem com sua garrafa de vinho, seu queijo, não sei o quê, estendem os casacos na praça e tocam o violão até 3 horas da manhã. E eu adoro. Tem uma vizinha que faz os maiores escarcéu. E que não sei o quê, um dia eu escrevi uma cartinha para ela, mas são só jovens tocando violão. E ali eu me vi na minha adolescência, que a gente ia para as praças do Brasil e podia tocar nosso violão. O que eu espero e rezo é a gente voltar a poder tocar nosso violão na praça, poder andar no meio da rua, de máscara ou sem máscara, mas em segurança, com segurança física. Entendeu? A máscara passa a ser um novo adereço, mas mesmo com máscara, você não está completamente, você não está, mesmo usando máscara, você não consegue se defender da violência física. E aí, enquanto você não tem um projeto de segurança sério, enquanto as escolas, a educação, não tiverem um papel mais importante de um projeto de governo, vão continuar vendendo arminhas e invertendo a mão do que é construir um país e o que é o exercício da cidadania. Eu queria saltar um pouquinho e voltar à nossa música, voltar à nossa Fafá de Belém, a nossa artista. Fafá, eu até brinquei com a Anitta hoje, que eu acabei de mexer um pouco na tua vida ali, e falei, a vida da Fafá é uma bíblia. É uma loucura. Não dá. Aí você começa a ver sucesso atrás de sucesso, sucesso atrás de... Fafá, você também, isso não é ponto pacífico. Você é daquelas pessoas que tem o senso, como foi a Elis, sabe? Como foi a Nara, de perceber alguma coisa naquele autor, naquela música, e assim vai, porque quando você pensa como eu. Aí eu sou... Isso é base minha, por isso que depois que eu voltei da Itália não deu mais, porque começou a virar descartável. E descartável para mim não existe. Eu só fraude. Eu só consigo trabalhar com aquilo que eu imagino que tenha. Mas tem muita gente boa. Porque existe o seguinte: existe o mainstream, né? Que aí é o correr do gado, a boiada passa. Ali tem algumas pessoas interessantes, outras que são trabalhadas pelo nosso mercado para ser a próxima fulana, e não existe a próxima. Nós somos artistas, cada um ser único, tá? Existe uma quantidade de talentos que não estão no mainstream, ou porque não se adequam, ou porque o mainstream não se adequa a eles. Então, tem música sendo feita, existem músicos bacanas, cantores, cantoras. Eu vejo em Belém tem muita gente boa. Algumas do mainstream, eu só gosto da Dona Nete, que é maravilhosa. A Lídia Sofia é bacana também, mas tem pessoas de qualquer significado que estão aí. Mas você vai mergulhar na música, não tem nada. Aí, quando você vai para uma região como a nossa e para em qualquer barzinho em Belém, em Salinas, e Castanhal, enfim, tem um talento cantando, tem músicos tocando muito bem, tem autores, entendeu? E é nesse Brasil que eu acredito, Manuel. Então... Estou comendo maçã com mel, hein? Legal, muito bom. É o seguinte, aqui é a terra do leite e do mel.
Pois é. Eu fui um dia dele... Não, eu ia só, dentro desse conceito de você, de gente nova, que é uma coisa também que eu faço palestras aqui no Centro Cultural da Embaixada Brasileira, tá? E sempre tem aquelas perguntas, poxa, mas a gente não tem gente nova, não existe gente nova com a qualidade? Falei, existe, o problema todo é abrir o caminho para eles. E eu deixei de ter gravadora em 2000. A partir de 2000 eu faço meus produtos pelo meu selo, ou em outros selos como o do Zé Pedro, que é a Joia Moderna, mas eu venho de um tempo, e você também, onde quem estava na gravadora gostava de música. Aí, a partir de determinado momento, o departamento de marketing passa a ter um papel muito importante. E aí você faz, ou você ficar xingando que não tem gravadora, ou você sai da gravadora. Eu fiz a opção de não ter. Entendeu? Olha, desculpe, eu sou obrigado a contar uma história para você. Tá? Eu voltei da Itália, eu fiquei na Itália entre 71 e 73. De 77 a 71, fiz toda aquela história de Tropicália, tudo aquilo. 71 saiu, o Menescal assumiu meu lugar. Eu fui para a Itália, 2 anos depois voltei e fiquei só em São Paulo, cuidando de selos menores que o André me pediu para fazer. Aí o André um dia falou, vamos fazer a reunião de produção em São Paulo? Falei, tudo bem. Aí veio todo o pessoal do Rio e eu não tinha participado de nenhuma. Essa era a primeira e ele queria fazer como uma homenagem para mim, na minha volta, tudo. Tudo bem. Estamos sentados e aí o André pergunta para o Jairo Pires, Jairo, você tem alguma coisa para apresentar? O Jairo falou, tenho sim. Aí apertou o botão do gravador, rodou. Depois que acabou de rodar, o André começou. Helena, o que você achou? Fulano, o que você achou? E eram 12, 14 pessoas. Quando chegou na minha vez, eu estava uma pessoa, acho que o Menescal estava do meu lado e depois o Jairo. Eu parei e falei assim, desculpe, eu não estou entendendo uma coisa. Jairo, esse artista que se apresentou, você acredita nele? Ele falou, claro. Eu falei, então, o que nós estamos nos metendo naquilo que o Jairo estava... Se ele acredita, é porque tem razão. Jairo Pires. Nesse dia eu percebi que crolou tudo. Crolou. Tá bom. Mas, enfim, há pessoas talentosas, há pessoas interessantes, há músicos... E o músico brasileiro é fantástico, né? Muitas vezes não tem reconhecimento aqui dentro, mas o músico brasileiro é como o povo brasileiro, né? Se você der um copo d'água para ele transformar, ele faz malabarismo, ele cria uma escultura. Então, é isso. E eu acredito nesse país por isso, Manuel. Estou louco para conhecer Israel. Você não me convidou ainda, mas eu vou. Tenho loucura. A gente vai achando. Nós vamos achar um jeito de servir. Tem uma história muito interessante, porque eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré. A maior procissão mariana do mundo acontece na minha terra, em Belém do Pará, que é o Círio de Nazaré. São 3 milhões de pessoas nas ruas. Sou muito amiga do Padre Fábio de Mello, meu querido amigo Padre Fábio. E um dia, o Padre me ligou, Fábio me ligou, era um dia que eu não estava nos meus melhores dias. Precisa falar com ele, essas coisas que você às vezes um dia. E ele disse, eu vou te dar um presente. Era a véspera do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de agosto, era dia 8. E ele me ligou, eu disse, eu estou entrando no avião, mas vou te dar... Quando eu chegar, não sei lá onde, eu quero te ligar e falar do meu presente para ti. E ele me deu de presente Eu Sou de Lá, uma canção que virou um hino dentro do Círio de Nazaré. Bom, o Fábio ele não escreve, nem toca, nem nada, tudo vem intuitivamente na cabeça dele. E é uma música absolutamente linda. Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Desculpa, eu estou absolutamente rouca por causa do frio. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto, meu Pará. É linda, e vai tocando. É linda, é muito linda a música, enfim. Essa música virou um hino.
mas antes de virar um hino, eu fiquei muito emocionada. Isso era agosto, o Círio acontece em outubro, e eu tinha uma programação de shows e não sei das quantas. Acabou que eu estava indo para Portugal e mandei ela cantarolar para o meu maestro. Meu maestro fez o arranjo. Eu, a caminho do aeroporto, botei a voz e fui embora. De Lisboa, eu fui passar 2 dias, fui passar o final de semana em Paris. E eu não conhecia aquela região do canal de Saint-Martin. E fui lá caminhar um pouco, ver uma coisa nova, diferente daquela. E entra uma mensagem no meu celular dizendo: a música ficou pronta. E eu estava com o iPad. Eu falei: então manda, que eu vou achar um lugar aqui para conectar o iPad. Aí mandaram a música para mim, o cara mandou para a família, né? Eu sentei num lugar, pedi uma taça de vinho, fiquei muito emocionado e comecei a tentar falar com o Padre Fábio. E não tinha conexão, mas eu mandei a música, disse: uma hora chega lá. Corta, Padre Fábio estava fazendo o caminho da peregrinação, e aí ele estava esperando os peregrinos em Nazaré. O iPhone dele, sei lá, o telefone, ou sei lá, o iPad, né, parou de funcionar. Há 2 dias não tinha conexão com nada. Quando eles chegaram em Nazaré, o telefone dele fez... Blum, e o Everton disse assim: padre, conectou. Ele falou: peraí, que é uma mensagem da Fafá de 5 minutos. Ele falou: será que é uma música? Impossível, como é que vai... Acabou a mensagem e ele saiu do ar. O telefone saiu do ar de novo. E aí ele falou: bom, vamos ver se a gente consegue ouvir dentro da igreja. E quando ele entrou na igreja de Nazaré, e pediu para ir lá para dentro, e era a música Eu Sou de Lá, feita pela Nossa Senhora de Nazaré, a nossa mãe, nossa mãezinha. E aí ele falou: isso não pode ficar só comigo. Então, a primeira vez que toca Eu Sou de Lá é em Nazaré, a Basílica de Nazaré, em Nazaré de Jerusalém. E ele conecta aquilo. Então, são mistérios, são milagres. Eu digo: eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir a Nazaré, eu tenho que ir a Jerusalém, tenho que ir a Tel Aviv. Não, eu pego um avião e vou. Deixa eu passar esse negócio, eu saio e vou. Eu estou em Portugal, é do lado, entendeu? Então, a gente tem... Portugal para cá é 4h30. A gente tem que combinar, deixa abrir para brasileiros, porque os brasileiros estão brecados no mundo por causa da falta de gestão da crise sanitária, mas eu vou e vamos junto, eu vou chorar muito. E aguente, viu? Aguento. Vou te esperar muito aqui. Fafá, de tudo aquilo que você gravou, que é uma fila imensa, qual é a música, qual é a gravação que você tem mais, que você sente, em alguma que você sente que ela é especial para você? Tem algumas coisas que são muito emblemáticas, né? A gravação do Bilhete é emblemática, porque era toda uma situação que eu estava vivendo, e aquela gravação com o César é fantástica. Tem a gravação do Hino Nacional, que eu não conhecia, o maestro, o Roger Henry, e eu queria uma música que eu não conhecesse, para a gente poder transitar entre a emoção livremente. Tem o Vermelho, tem Eu Sou de Lá, tem Foi Assim, tem Rio da Bahia, tem Pop Chuna, tem o disco de fado, tem o disco que eu canto Chico Buarque. O Sob Medida é muita especial. coisa, é muita coisa. Eu posso afirmar que ouvir a Fafá gravar o Eu Te Amo do Tom e do Chico. Foi das grandes. Porque é interessante, quando eu fiz o CD do Chico, eu sou uma pessoa democrática, às vezes tenho muita raiva disso, né? Porque eu, João Rebouças, Marina, as minhas canções eram 60 baladas, entendeu?
Aí tem aquele e aí Eu Te Amo saiu. Eu Te Amo saiu da seleção. E eu joguei para o universo. E aí um dia eu recebo um telefonema para ir gravar Eu Te Amo, que é absolutamente para novela. E é lindo, é lindo, é lindo. É lindo, é lindo. E música é isso, né? Eu fico indignada quando as pessoas dizem que nós somos os responsáveis pela roubalheira do Brasil. Eu fico indignada quando alguém defende que nós não temos nenhuma importância, porque se não fôssemos nós, artistas, não teria quem embalasse a dor e a perda, e os momentos de angústia, os momentos de alegria, as comemorações, em qualquer época, mas fundamentalmente durante essa pandemia. Fafá, tem uma coisa que toca, quando a gente fala de música e toca, quando a gente fala mais de arte, não vou só falar da música em si, mas quando você fala de arte, principalmente da música, ela tem uma importância que... um dos exemplos da importância dela é o seguinte: se você olhar o final da guerra, em 45, entendeu? Durante a guerra e o final da guerra para frente, foi o grande boom do entretenimento. As pessoas precisavam de alegria. E o que eles traziam alegria? A música trazia alegria, o filme. A música no cinema, o cinema na música, e a música, né? Os americanos usaram muito de levar os grandes nomes da música americana. Hoje também, esse amigo meu que lida com essas coisas... É isso. Para cantar para Você sabe que em Belém tinha uma base americana, né? Então, de repente, chegava em Belém, que meu pai me contava da infância dele, chegava Edilamar. Sim. Chegava... Bob Hope foi um que girou o mundo. Não, mas meu pai lembrava só das artistas. E aí, é muita história. Marilyn Monroe também viajou. Mas ela não foi a Belém. Manuel, eu ficaria com você mais o dia inteiro. Cadê o Luiz? Luiz sumiu. O Luiz estou aqui só na plateia. Sabe, ele fica só assistindo. Eu quero um programa só para mim com ela. Eu tenho tanta pergunta, eu tenho tanta curiosidade, que eu vou propor o seguinte: todos nós temos compromisso, nós não podemos estourar muito o horário, Fafá também tem, então vamos marcar para frente uma segunda participação da Fafá, e aí a gente conta uma série de outras coisas que foram ficando para trás, porque com ela não tem como... Tem que ficar na plateia assistindo. Não tem pauta. Fafá, antes de fechar, tem uma pergunta que eu costumo fazer para os artistas que vêm, que a gente conversa. Eu te perguntei antes qual é a música que você gravou que mais te toca. Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Qual é a música que você não gravou que você gostaria de ter gravado? É muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita. Repertório do Bituca, quase tudo, Ivan Lins, quase tudo, Chico Buarque, quase tudo, Caetano, Djavan, nunca gravei Djavan, por exemplo, que acho dificílimo cantar Djavan. Tem uma música do Alceu que chama Segunda Manhã, que eu quero gravar um dia. É muita coisa, Manuel. Hoje de manhã, eu recebi de um querido amigo comum uma homenagem que ele fez ao Chechel. Ele contando, do marido dele, né, do Paulo Severo, contando que a última vez que eles foram a Nova York, eles foram assistir o show da Barbra Streisand. Para minha geração, não tem cantora maior. Adoro. E aí, ele mandou uma música específica, mas abriu uma playlist. Eu acordei aos prantos de emoção, ouvindo Barbra Streisand, com a ideia, falei assim, acho que eu vou falar com o Miguel Falabella, fazer um musical só de Barbra Streisand e eu cantando. Ou seja, muita pretensão. Mas, você tem talento para o que você quiser.
Você tem talento para isso. Não se menospreze, por favor. Não, estou falando, é uma brincadeira. Para cantar, para você tem fazer o que você quiser. O repertório de Bárbara é uma coisa fabulosa que eu adoro. Mas será que será que eu não fico gringe? É gringe, João? Eu acho que eu sou gringe, porque eu gosto de Barbra Streisand. Só eu e todo o público LGBT, mas todos cantam pelas ruas. People, only people. Bom, querida, infelizmente a gente vai ter que começar a pensar em sair, que estamos com os últimos 3 minutinhos. Mas a gente volta já. Não, nós vamos voltar, com certeza. A gente volta e voltaremos ao vivo de Israel, Luiz, que tal? O que tu achas? Seria ótimo, mas nós vamos fazer antes aqui, porque nessa pandemia esquece por enquanto. Vamos chegar. Você vai vir numa hora certa. Se alguém para carregar a mala, eu vou. Sabe aquela brincadeira de que nem antes nem depois, na hora certa. Claro, sempre. É isso. Sempre. Um beijo muito grande. Eu amei tudo. Oi. Nós também amamos tudo. Eu só ia dizer que eu vou combinar com o João depois para a gente fazer assim. Perfeito. Vambora. Muito de repente a gente faz uma no meu canal também. Vambora. Aqui é Pai Bola. Olha, muito obrigado por você. Obrigada, meus amores. Sabe o que eu encontrei sábado? Sabe o que eu encontrei sábado, Luiz? Celcinho Junti. Beijo para a família. Olha aqui. Ai, meu Deus! Faz essa foto. Não acredito. Manda de novo. Mostra de novo que eu tenho que fotografar. Peraí, tu mandas para mim. Peraí. Mostra de novo. Sensacional! Quem diria, né? Nada combinado. Um beijo, meus amores. Muito obrigada. Para você também. Muita luz, alegria, esperança e música. Amém. Para todos nós. Para nós. Saúde e vacina. Saúde. Em hebraico, labriut. Labriut. Beijo. Até mais. Tchau. Pois é, Manuel, como sempre, a gente acabou, né? De repente passou. Eu tenho uma série de coisas que eu quero saber, que eu vou perguntar numa próxima oportunidade, mas tem horas que a gente tem que ouvir, é tão inebriante ficar assim na plateia. Eu ainda sou felizardo, porque eu estou sempre na primeira fila. Eu quero mais absorver, eu quero mais aprender e me divertir, que eu também tenho esse direito. Não, ela é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa maravilhosa. E ficou provado aqui que é um ser humano como eu. Incrível. Papai, incrível. Incrível. Senhor Luiz, muito obrigado a você, a todos aqueles que tiveram, eu digo isso de peito aberto, tiveram o prazer de ter visto Fafá e ter ouvido Fafá de Belém. Aqueles que gostam da música brasileira tiveram um exemplo ótimo do que é ser um artista de música brasileira. Então, um grande abraço para todos. Voltaremos na semana, se Deus quiser, com mais É isso aí. Novo. Até mais, Manuel. Até mais. Este foi mais um episódio de Música do Brasil, hoje com Fafá de Belém. Se tudo correr bem, vamos fazer mais um programa com ela, porque há muito a saber, a conhecer, a descobrir da vida dessa incrível intérprete que é multifacetada. Não deu nem para a gente explorar as outras coisas. Mas quando a pessoa tem conteúdo, é melhor a gente deixar ela colocar para fora, porque isso é barato. A você que nos acompanhou em áudio e vídeo, no nosso podcast, aquelas 2 simples, mas poderosíssimas palavras que a gente usa sempre para encerrar.